As formigas estão se armando com diversos artefatos perigosos. Elas já conseguem fazer ataques coordenados contra outro formigueiro indefeso. A salvação do formigueiro se esconde atrás de um certo poder de fogo. Será que depois dessa guerra as formigas vão atrás da humanidade? Assista até o final e descubra. As belas montanhas e florestas da França são o cenário desse filme. Vemos um carro subindo uma estrada sinuosa entre uma floresta e uma montanha. Ao chegar ao topo, vemos que um casal saiu de dentro desse carro e montou um piquenique embaixo de uma árvore. A mulher estava esperando um bebê e sentiu que era chegada a hora de dar à luz. Ela avisou a seu marido, que desesperadamente a levantou e saiu correndo dali, nem se preocupando em pegar todas as coisas que haviam montado. O casal entra no carro e vai embora. Logo depois vemos diversas imagens da floresta com muitos insetos. A vida floresce ali. De repente vemos duas joaninhas observando 3 ovos que estão para se chocar. De dentro deles saem 3 filhotes. A família se reúne e os pais levam os filhotes para dar uma volta na floresta. Eles passam por um belo campo contendo diversos outros insetos. No meio desse passeio, os filhotes veem um tubo de esgoto e ficam com medo de entrar lá. Ao continuar a viagem com seus pais, uma das joaninhas se distrai com uma pequena mosca. Ela segue essa mosca até que ela para e outras 4 grandes moscas se aproximam. Todas elas cercam a pequena joaninha e começam a implicar com ela. Sem outra escolha, a joaninha voa tentando se livrar das moscas. Depois de uma longa perseguição, a joaninha acaba batendo em uma pedra e caindo em um buraco. Nesse processo, ela acabou perdendo uma de suas asas. O dia se passa e a noite chega enquanto a joaninha estava desmaiada no chão. Assim que ela acorda, ela tenta sair voando dali, mas não consegue, pois agora tem apenas uma asa funcionando. Sem outra escolha, ela escala o buraco em que estava e se aventura na floresta durante a chuva. Ela tenta se esconder embaixo de um cogumelo, mas é afastada por olhos que brotam de cima dele. A joaninha então continua seu percurso até encontrar uma caixa. A fim de se esconder da chuva e de todos os outros perigos da floresta, ela entra nessa caixa. A noite passa e o dia chega. Assim que a joaninha dá uma volta por dentro dessa caixa, percebemos que existiam diversos cubos de açúcar lá dentro. Assim que chega até a abertura da caixa, a joaninha vê diversos outros insetos pegando diversos tipos de alimentos naquela mesa do piquenique do casal. Existem moscas, caracóis, 2 insetos verdes disputando uma caixa de fósforo e também muitas formigas pegando tudo que podem. Pouco tempo depois, outro grupo de formigas chega carregando algumas frutas e folhas. A líder do grupo decide ir investigar o que tinha ali naquela toalha de piquenique. Ela então chega e entra na caixa do açúcar. Ao observar o açúcar, ela não entende do que se trata. Porém, na primeira mordida que ela dá em um dos cubos, a formiga entra em choque. Ela percebe que tudo aquilo se tratava de açúcar. A joaninha, que observava tudo, se escondia lá dentro. A líder das formigas então chama suas companheiras e elas começam a carregar a caixa inteira. Elas passam por caminhos sinuosos dentro da floresta e passando por diversas pedras e outros ambientes. Tudo isso com a joaninha ainda lá dentro tentando se recuperar de sua asa perdida. Assim que chegam ao topo de uma certa parede de pedras, as formigas deixam a caixa cair. Além de alguns cubos de açúcar terem escapado, a formiga líder fica presa embaixo da caixa. Assim que ela se liberta, as outras formigas reúnem os cubos de açúcar e os colocam de volta na caixa. Nesse processo, a formiga líder encontra a joaninha desmaiada. Enquanto tentava reanimar o pequeno inseto, um lagarto apareceu. Ele está faminto e procurando qualquer tipo de inseto para se alimentar. A joaninha, que acabou de acordar nesse instante, vê o que está acontecendo e corre para dentro da caixa. Lá de dentro, ela faz um barulho imitando uma ave de rapina. Isso assusta o lagarto, que sai correndo daquele local. As formigas então vão até a caixa e agradecem a joaninha pela ajuda. Em seguida, a viagem continua e a joaninha se junta à líder das formigas. Durante o caminho, a líder para tentar se comunicar com seu formigueiro. Através de ondas emitidas por suas antenas, ela consegue se comunicar com a base. A formiga informa que já estão a caminho e possuem uma carga valiosa. Em seguida, elas continuam a caminhada. Do nada, elas são vistas por um grupo de formigas vermelhas nem um pouco amigáveis. Elas estão de olho no açúcar que tem dentro da caixa.
caixa. O grupo de formigas vermelhas então forma um bloqueio com a intenção de não deixar que as formigas passem. Vendo isso, a líder pega um dos cubos de açúcar como um tipo de pagamento pelo pedágio. Isso consegue enganar as formigas vermelhas por tempo suficiente para permitir que elas sigam viagem. Só que depois disso, a líder das formigas vermelhas decidiu segui-las. Ela não se contenta com apenas um cubo de açúcar. A Joaninha, vendo isso, avisa sua amiga que apressa os passos das outras formigas. Elas aceleram até a beira de uma pedra. Elas utilizam essa pedra e as outras pedras na frente para escorregar a caixa e sair dali o mais rápido possível. Só que as formigas vermelhas não vão deixar barato. Elas encontram uma latinha de refrigerante e a usam para seguir as formigas. Depois de bater e escorregar através de diversas pedras, as formigas da caixa acabam caindo num rio. As vermelhas também chegam nesse rio dentro da latinha. A perseguição continua descendo a correnteza. Demonstrando um belo trabalho de equipe, as formigas conseguem se unir e fazer a caixa desviar das pedras. Em seguida, as formigas vermelhas se aproximam e batem contra a caixa das outras. Isso faz com que a Joaninha perca o equilíbrio e caia no rio. Lá embaixo, ela é perseguida por um peixe que estava faminto. Mesmo batendo de frente com uma pedra, esse peixe não desiste. Porém, para a sorte da Joaninha, as formigas deram as mãos umas às outras e conseguiram resgatá-la do rio. Porém, esse era o menor problema delas. A formiga líder olha para frente e percebe que tem uma cachoeira se aproximando. Elas então vão pro lado de dentro da caixa e se preparam para o impacto. Todas elas, que também estavam sendo seguidas pelo peixe e pelas outras formigas vermelhas, caem por essa cachoeira. No final da queda, a latinha com as formigas vermelhas fica presa no fundo do rio e o peixe também. Porém, a caixa com as outras formigas consegue escapar e sair boiando do rio. Muito açúcar foi perdido nesse processo. Porém, as formigas conseguiram salvar diversos cubos e continuam a viagem. Uma hora, a Joaninha vê um grupo de moscas perturbando outra Joaninha. Já tendo passado por isso antes, ela resolve ajudar. Porém, ainda com apenas uma asa, ela não pode fazer muita coisa. Para a sorte da outra Joaninha, o grupo de moscas decidiu se afastar. Sabendo que a outra estava em segurança, a Joaninha pôde continuar a viagem. Enquanto isso, as formigas vermelhas encontraram a caixa vazia de açúcar. A líder delas não fica nada satisfeita com isso e decide montar um plano de ataque. A noite chega e as formigas dormem. A líder e a Joaninha observam a lua enquanto isso. Elas estão ficando cada vez mais próximas. No dia seguinte, o grupo de formigas vermelhas chegam no rastro do açúcar. Ao continuar a viagem, a Joaninha percebe a presença das formigas vermelhas atrás delas. Ela avisa a líder que aperta o passo mais uma vez. Acontece que elas estavam passando por uma estrada. De repente, um carro é avistado. As formigas continuam andando sem medo do carro. Porém, as formigas vermelhas têm muito medo do carro e decidem não acompanhar sua líder. Enquanto as formigas com o açúcar desviam do carro e simplesmente vão embora. A líder das formigas vermelhas ficou ainda com mais raiva. Depois disso, as formigas com açúcar chegam a salvo em seu formigueiro. A Joaninha estava com medo de entrar, porém a líder das formigas conseguiu convencê-la a vir. Lá dentro, diversas outras formigas já estavam carregando diversos tipos de frutas e folhas. A Joaninha fica impressionada com a quantidade de formigas e de alimentos. Essas formigas formam uma fila para entregar o que encontraram para a rainha. Assim que ela encontra algo que gosta, ela fica feliz e põe um ovo. Porém, vemos que ela não tem ficado tão feliz assim, pois a quantidade de ovos é bem pequena. A líder das formigas então se aproxima e coloca um cubo de açúcar na frente da rainha. No momento em que ela prova um pedaço, ela entra em choque. A rainha nunca havia provado nada tão gostoso assim. Ela fica tão feliz que começa a disparar diversos ovos sem parar. São tantos ovos que as outras formigas nem sabem o que fazer. Ao longe vemos a líder das formigas vermelhas. Ela conseguiu chegar até o formigueiro, porém sabia que não podia fazer nada sozinha. Ela então voltou até o seu próprio formigueiro. Lá vemos a diferença entre as formigas. As vermelhas agem como se fossem um exército. A construção do formigueiro delas também é completamente diferente. A líder se aproxima da rainha delas e conta tudo o que aconteceu. A rainha então decide reunir seu exército de formigas vermelhas e invadir o outro formigueiro. Elas se preparam com tudo que têm, desenvolveram estilingues e planejam usar pedras e outras frutas como armas. Elas são realmente um exército. Durante a noite, a Joaninha, que estava dormindo com as formigas, sonha com o dia
em que passeou com seus pais e seus irmãos. Ela então acorda e vai observar a lua. De repente ela percebe que a asa que havia caído estava começando a crescer. Ela já até consegue começar a voar um pouco. No dia seguinte, entretanto, as formigas são acordadas por um barulho diferente. Assim que elas vão ver o que estava acontecendo, elas descobrem que esse barulho eram as formigas vermelhas marchando em volta do formigueiro. Elas estão preparadas para a guerra e trouxeram tudo o que podiam, diversos estilingues e diversas pedras. Elas possuíam até mesmo um inseticida. De repente o ataque começa. Unidas, as formigas vermelhas disparam diversas pedras contra o formigueiro. Até mesmo palitos de dente são armas perigosíssimas contra as outras formigas. Entretanto, o formigueiro tem algumas linhas de defesa. As formigas jogam diversos cotonetes nas formigas vermelhas, o que as impedem de continuar o ataque por um tempo. Em seguida, elas usam aspirinas para encher o fosso ao redor do formigueiro. Outros remédios e sal também são usados por elas para se defenderem. De repente, as formigas vermelhas disparam uma grande bola de metal com um estilingue. Essa bola atravessa o formigueiro, fazendo um grande buraco. A rainha, então, muito preocupada com esse ataque, manda que o líder das formigas avise a formiga cientista. Junto da Joaninha, a formiga líder vai até o laboratório da formiga cientista. Lá vemos um arsenal gigantesco contendo diversos tipos de coisas diferentes. A formiga cientista então volta com uma caixa de fósforos. Em seguida, ela revela uma pilha de fogos de artifício. Elas irão se defender das formigas vermelhas com muitos foguetes. Depois de prepará-los no topo do formigueiro, vemos que as formigas vermelhas ainda estão atacando e agora querem abrir uma brecha no formigueiro com a ajuda de uma grande fruta. No formigueiro, assim que as formigas abrem a caixa de fósforos, elas ficam decepcionadas. Lá dentro existia apenas um fósforo. A formiga líder então lê as instruções para aprender como utilizá-lo. Em seguida, ela sobe na caixa com ele e consegue acendê-lo. Ao perceber que a formiga tinha um fósforo aceso, as formigas vermelhas entram em choque e param. A formiga então acende um dos foguetes que sai voando, dá algumas voltas em pleno ar e depois cai no meio das formigas vermelhas, explodindo e tirando a vida de várias. Infelizmente, as formigas não têm mais fósforos e não podem acender outros foguetes. Enquanto isso, as formigas vermelhas continuam o ataque. Vendo o desespero das formigas, a Joaninha se lembra de algo importante. Enquanto ela estava em cima da toalha do piquenique, ela havia visto uma caixa de fósforos. Ela então chama a formiga líder e conta seu plano. Ela quer ir até a toalha buscar essa caixa de fósforos. As formigas então pegam uma nota de dinheiro e formam um avião de papel. Usando esse avião, a Joaninha consegue planar por cima do exército de formigas vermelhas. Elas tentam acertar a Joaninha com um inseticida, porém não conseguem. Assim que o avião está prestes a cair, a Joaninha consegue saltar e sair voando. Sua asa já estava completamente recuperada. Ela então começa uma jornada através da floresta para chegar até o local do piquenique. Depois de uma pausa para se alimentar, ela finalmente chega até a caixa de fósforos. Porém, a caixa é muito pesada para ela carregar. De repente, um outro inseto aparece. Com medo, a Joaninha se esconde. Descobrimos então que esse inseto se tratava de uma aranha. Essa aranha pega a caixa de fósforos e a leva nas costas pela floresta. A Joaninha, sem saber o que fazer, começa a seguir a aranha. Enquanto isso, o ataque das formigas vermelhas continua no formigueiro. Diversas formigas estão reunidas com a rainha no centro do formigueiro, cheias de medo. Entretanto, a líder não perde as esperanças em sua amiga Joaninha. Na floresta já era noite e a Joaninha continuava seguindo a aranha. Ela foi parar dentro daquele tubo de esgoto que vimos no começo do filme. A Joaninha tem medo de entrar ali, porém sem outra escolha, ela toma coragem e segue a aranha. Lá dentro, a aranha tinha uma casa de bonecas que ela usava como sua própria casa. Antes de entrar, ela percebe movimento na água, porém, como não vê nada, ela decide entrar. A Joaninha chega logo em seguida, e então vemos que daquela água sai um par de olhos. Lá dentro da casa, a Joaninha procura pela aranha e descobre o motivo dela ter pego os fósforos. A aranha queria apenas montar uma teia para ela. Enquanto observava, vemos de quem eram os olhos na água. Eles pertenciam a um sapo que, ao ver a Joaninha, logo usa sua língua para pegá-la. A Joaninha, entretanto, briga e se segura em uma das janelas. O sapo faz tanta força que acaba tombando a casa. A casa, entretanto, caiu em cima dele e tirou sua vida. Vemos que a Joaninha acabou ficando
ficando inconsciente do lado de fora. Ao acordar, ela estava em uma cama. A aranha havia a resgatado e já até providenciou um lanche para ela. Depois de se alimentar, ela agradece à aranha pela ajuda e depois pede a caixa de fósforos para ela. A aranha então bravamente decide ajudar a Joaninha. Ela leva a caixa de fósforos para o teto de sua casa e a Joaninha consegue seguir viagem com a caixa. Enquanto voava pela floresta, mais uma vez ela viu o grupo de moscas implicando com outra Joaninha. Dessa vez ela conseguiu ajudar. A Joaninha conseguiu atrair as moscas que começaram a segui-la. Ela então foi em direção àquela estrada e assim que um carro passou, as moscas acabaram perdendo a vida depois de serem atropeladas por ele. A Joaninha então voltou e se reuniu com a outra que ela acabou de salvar. Ela então conta que tem que se apressar para salvar suas amigas formigas, porém promete que irá voltar depois que tudo estiver melhor. Ela então se apressa em direção ao formigueiro. Lá, a situação estava cada vez pior. As formigas vermelhas já estavam quase invadindo o formigueiro. Assim que elas começavam a perder a esperança, a Joaninha apareceu no horizonte com a caixa de fósforos. A líder agradece sua amiga e diz que nunca perdeu a esperança. Ela e as outras formigas então acendem diversos fósforos e conseguem colocar fogo em vários foguetes. Eles saem voando pelos ares e alguns estouram em pleno ar. Porém, a maioria deles cai no meio do exército de formigas vermelhas e começam a explodir. As formigas entram em pânico ao ver todo o fogo ao redor. Elas saem correndo e até mesmo o inseticida explode com o fogo, eliminando diversas formigas vermelhas. Ao mesmo tempo que se sentem felizes por terem vencido o combate, as formigas também se veem desesperadas. Agora um incêndio ameaça as vidas delas. Sem o que fazer e sem ter para onde correr, as formigas e a Joaninha apenas esperam pelo fim. Porém, do nada, um milagre acontece. Como o incêndio havia se tornado muito grande, um avião se aproxima carregado de água. Ele joga essa água por cima do formigueiro e de todo o incêndio, salvando as formigas. É o que parecia. Quando a câmera se aproxima, vemos que o formigueiro foi completamente destruído pela água. Só que as formigas e a Joaninha conseguiram se esconder bem no fundo do formigueiro. Todas elas estavam bem e saíram felizes da vida por terem vencido as adversidades. Depois disso, vemos que a Joaninha voltou e se encontrou com a outra. As duas então estão juntas até hoje e possuem diversos filhos. As formigas juntas e trabalhando em equipe conseguiram reconstruir seu formigueiro. Entretanto, a amizade entre a líder e a Joaninha não terminou. Elas seguirão em frente sendo amigas e sabendo que a amizade delas foi a responsável pela salvação de todas. Acredite em si mesmo. Se acreditar, você conseguirá alcançar tudo o que desejar. Siga o exemplo dessas amigas. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de assistir a outros como esse aqui no canal. Obrigado por assistir. Até o próximo.